Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, a partir de agora, nós vamos começar o último período do nosso estudo, que é o período cristão. Ok? Então, eu estou na página 39, então vamos dar início a esse último período desse estudo, Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, algumas informações que nós já conversamos nas últimas aulas. Aqui tem um mapa do mundo todo, e onde está circulado em vermelho é onde a nossa história bíblica acontece. Então, toda a história, todo o mundo bíblico se passa nesse ambiente aqui, né? E, conforme nós já estamos conversando, nós estamos vendo que as promessas que foram feitas até o momento, que nós já estudamos nesses últimos períodos, que estão no Velho Testamento, essas promessas, todas elas são colunas que sustentam toda a história da redenção da humanidade, né? E tudo o que está acontecendo, tudo o que nós estamos vendo, faz parte do eterno plano que Deus realizou em Cristo Jesus. Então, todas estas promessas, nós estamos vendo que elas estão chegando no momento em que serão promessas cumpridas. Ok? Nós falamos de Gênesis 3,15, cujo Deus disse, prometeu que um descendente viria. Gênesis 12, nós vimos as 3 grandes promessas que Deus fez ao patriarca Abraão. E nós estamos para ver com calma a última promessa sendo cumprida, que é abençoar todas as nações. Nós também passamos por 2 Samuel, aquela promessa que Deus fez a Davi de que um descendente dele se sentaria no trono eternamente. Também vimos a promessa que Deus fez a Jeremias, falando que haveria uma troca, uma substituição de alianças. Uma nova aliança vai ser firmada. E nós fechamos o nosso período de estudos do Velho Testamento. Nós fechamos o nosso período de estudos com Daniel, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, no qual o reino de Deus será estabelecido. Nós vamos ver agora, no período cristão, o reino de Deus sendo estabelecido. Nós vimos com clareza que quando Roma estivesse no poder, Deus iria edificar, iria estabelecer um reino eterno, um reino inabalável, um reino imutável, como a gente viu também em Hebreus. Então nós vamos chegar ao ponto em que nós vamos ver biblicamente o reino de Deus entrando no mundo, sendo edificado, sendo estabelecido o reino de Deus. Ok? Então, tudo isso faz parte do eterno plano de Deus até chegar em Jesus Cristo. Começamos em Deus, paramos em Davi, agora vamos chegar até Jesus Cristo. Ok? Bom, então vamos lá, vamos continuar, né, o nosso estudo e, claro, nos lembrando do texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Lá fala que nos últimos dias Deus falou por meio do seu Filho. Mas antes, lá no passado, ele falou por meio dos profetas. Agora vai chegar o momento. Agora vai chegar a hora em que Deus vai falar por meio de seu Filho. E o Filho de Deus,
conforme João capítulo 1. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. E ele veio trazer uma mensagem de esperança e reconciliação com a humanidade. Então nós vamos ver essa mensagem de Jesus Cristo. Qual é a mensagem que Jesus Cristo trouxe para a humanidade? E vamos ver o que ele nos diz na sua palavra. Vamos ver a mensagem de Deus, a mensagem que traz reconciliação com a humanidade. Então vamos começar na página 39, vamos começar então o período cristão. O período cristão, ele vai começar a partir de agora. Vamos começar então esse último ponto do nosso estudo. Então você pode abrir a página 39. Olhe as lacunas vermelhas, né, as lacunas na sua apostila. Está aqui as palavrinhas em vermelho, você pode preencher na sua apostila. Então vamos lá. Então, chegou o fim do silêncio. Os 400 anos de silêncio, como nós já estudamos na última aula, o fim do silêncio chegou. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Após 4 séculos, Deus que tinha falado através dos profetas, agora se revela de uma maneira especial, através de Jesus, seu Filho, e do seu precursor João Batista. Mas também, vamos entender que nenhum deles iria cumprir a função de um libertador terreno. Ok? Então a gente já falou isso quando nós falamos na aula passada sobre a expectativa judaica. Eles estavam esperando um libertador terreno, alguém que pudesse vir e pudesse livrá-los da opressão romana. O Messias veio com uma missão maior que essa, esperada pelos judeus. Através dele, Deus cumprirá a última promessa feita aos patriarcas. Então, a última promessa que Deus fez aos patriarcas, que fez a Abraão, que é de abençoar todas as nações da terra. Então, essa última promessa, está chegando o momento em que esta promessa será cumprida. Mas, onde e quando iniciou o período cristão? Qual a relação com a velha aliança? Qual a influência na vida pós-morte? E o que tudo isso tem a ver com a minha vida? Para responder essas e outras perguntas, então nós vamos acompanhar, nesse último período de estudos, a substituição das alianças, a edificação da Igreja de Cristo e a chegada do reino de Deus, um reino inabalável e eterno. Então, todas estas perguntas nós vamos conversar com calma nesse último período. Nós vamos ver cada parte deste estudo vai estar relacionado a estas perguntas para nós entendermos todas estas coisas que aconteceu nesse período cristão, no Novo Testamento. Ok? E, durante o nosso estudo, durante esse último período, nós vamos acompanhar esses passos, Nós vamos ver com calma todas estas situações. Então nós vamos ver a chegada do descendente, conforme Gênesis 3,15 e 2 Samuel 7,14. Então vamos ver quem é esse descendente, como foi a chegada desse descendente, qual é o impacto que esse descendente vai trazer na vida das pessoas. Nós vamos ver também a fundação da igreja. Nós vamos ver com calma e com clareza e biblicamente como foi feita, como foi a fundação da igreja de Cristo. E nós vamos entender
que existe somente uma igreja, que é a igreja bíblica. E como eu posso identificar essa igreja? Nós vamos ver também, quando chegarmos nesse segundo ponto, que no Brasil existem aproximadamente mais de 30 mil denominações. E em cada lugar que você vai, eles acreditam que estão fazendo o que é certo. Mas quando você vai, estão ensinando coisas diferentes de um lugar e de outro. Então existe um problema que precisa ser conversado e precisa ser conversado à luz das Escrituras. Então nós vamos falar disso de forma bíblica. Vamos deixar que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dê a resposta relacionado à igreja que Cristo prometeu edificar, conforme Mateus 16:18. Nós vamos ver a substituição das alianças. Nós vamos ver com clareza por que eu não sigo a velha aliança? Por que eu não sigo o Velho Testamento em questão de leis, decretos, ordenanças? Não é para mim. Deus fez uma nova aliança e eu estou inserido na nova aliança. Vamos ver isso biblicamente. Vamos deixar que a Bíblia responda essas perguntas. Então vamos ver por quê. E qual que é o motivo de nós termos o Velho Testamento? Nós já falamos um pouco disso no começo desse estudo. Por que o Velho Testamento está aqui, na nossa mão, e eu posso ler esses 39 livros que compõem o Velho Testamento? E vamos ver como houve essa substituição e por que houve essa substituição. Nós vamos falar também sobre a instituição do reino de Deus, conforme o texto, a profecia de Daniel 2, como já vimos na última aula. Vamos ver com clareza a chegada do reino de Deus, como o reino de Deus veio e por que o reino de Deus já está aqui. Vamos ver isso biblicamente. E também nós vamos ver no final desse estudo a propagação do Evangelho. Nós vamos ver como o Evangelho se espalhou por todo mundo. Qual foi a estratégia usada por Jesus para que o Evangelho pudesse espalhar pelo mundo e pudesse chegar até você? Como o Evangelho chegou até nós? Então nós vamos ver como o Evangelho se espalhou até os dias de hoje. E para começar, nós vamos começar no primeiro ponto, que é sobre a vinda do Messias. Então, estou na página 39. Então, estamos aí na vinda do Messias. Vamos começar com a letra A. Então, vamos começar então falando o primeiro ponto, tá? Que é sobre a chegada do Messias, né? A vinda do Messias. Letra A. O significado de Messias. Vamos entender um pouco o significado dessa palavra. Então, vamos lá. Estamos tão acostumados com o nome Jesus Cristo que nossa tendência é pensar em Cristo como sobrenome de Jesus. Mas não é. O significado da palavra Cristo vem do grego Christos, equivalente ao hebraico Meshíaca, que significa tanto Christos como Meshíaca, o ungido. Essas duas palavras significam o ungido. Você pode preencher aí os vermelhos na sua apostila. Então, em hebraico, a palavra hebraica, né, quando a gente traz essa palavra Meshíaca para o português, ela fica Messias. E, no grego, a palavra grega Christos, quando nós trazemos para o português, a palavra é Cristo. Então, Messias é no hebraico, Cristo é no grego. E essas duas palavras têm o mesmo significado. Ambas palavras significam ungido de Deus. Ou, você pode também dizer, a palavra ungido também vem de escolhido. Então, o escolhido de Deus. Então, Messias, hebraico, Cristo, grego. Ambos ungido de Deus. Ok? Então, essa foi a letra A. Então, acabamos de ver o significado
da palavra Messias e da palavra Cristo. Letra B. Vamos falar sobre a promessa feita a Davi. No Antigo Testamento, reis e profetas eram ungidos por Deus para serem seus representantes oficiais e falarem em seu nome. O termo Messias veio a ser usado para o esperadíssimo e perfeito rei prometido a Davi em 2 Samuel 7, o qual iria estabelecer o seu reino e governar sobre Israel para sempre, portanto, um reino eterno, como a gente já viu em Daniel 2. Será um reino eterno, cujo o rei será o Messias, o rei perfeito, o rei esperado, né? Então, só para a gente entender, no Velho Testamento, profetas e reis foram ungidos, ou seja, foram escolhidos por Deus para serem representantes e falarem seu nome. Então, tem os profetas que levaram a mensagem de Deus, os reis que foram ungidos porque foram escolhidos por Deus para governar sobre a nação, mas agora o Messias, o título de Messias e Cristo é usado somente para Jesus. E ele é o ungido, o escolhido de Deus para ser o rei eterno. Ok? A gente vai ver isso com calma também. Então, se você já preencheu aí as lacunas vermelhas, vamos para a letra C. Letra C, vamos falar sobre a genealogia do Messias. Então, o Novo Testamento começa com uma longa lista da genealogia de Jesus. Se você já leu, são nomes que parece que não acabam mais. No Evangelho de Mateus, essa lista de antepassados de Jesus serve de ponte entre a velha e a nova aliança e serve para provar que Jesus é o Messias prometido. Então, é para mostrar que Jesus veio de uma descendência. Então, os seus antepassados. Então, a genealogia é para provar de onde Jesus veio. Quem é os seus descendentes? Quem é os seus antepassados? Quem veio antes de Jesus? Então, com a genealogia de Jesus, a gente vai ver que ele veio de Davi. Ele é filho de Davi. Ele é da linhagem de Davi. Ele faz parte dos antepassados de Davi. Número 1. Uma prova incontestável. Para os judeus, a quem o Evangelho de Mateus foi escrito, essa árvore genealógica não era apenas uma lista de nomes, mas uma prova de que Jesus era filho de Deus e, como tal, herdeiro direto ao trono de Israel. Deus havia prometido por meio do profeta Natã que ele traria o Messias ao mundo através da linhagem, ou seja, da descendência do rei Davi. Então, a descendência do rei Davi viria um rei eterno, o rei prometido, viria o Messias. E ele, então, quando os judeus lessem o livro de Mateus e lessem a genealogia, era simplesmente para provar para eles que Jesus é da árvore genealógica, que é parente, que é da linhagem de Davi. Ele é, e como resultado disso, ele era herdeiro direto ao trono. Ele tinha direito como rei, por ser descendente de Davi. E, número 2, a gente vai ver então uma tríplice divisão. Então você pode acompanhar na sua apostila. O Evangelho de Mateus apresenta a prova nessa genealogia, dividindo em 3 importantes períodos da história de Israel, cada um com 14 gerações. Então você tem que preencher aí essa tríplice divisão. E em cada parte, né, cada período, né, cada parte dessa genealogia, ela conta então 14 gerações. Então, como isso funciona? Então, você pode preencher aí a letra A, B e C, né? Então, de Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi ao exílio na Babilônia, também são mais 14 gerações. E do exílio, quando eles retornam do exílio da Babilônia até Cristo,
é mais 14 gerações. Ou seja, a genealogia de Jesus é para provar seus antepassados, para provar de onde Jesus veio, e para fazer uma ponte entre a velha aliança e a nova aliança, Velho Testamento, Novo Testamento, para mostrar de onde descendem a linhagem de Jesus e para provar que ele é, por direito, rei sobre Israel. Para provar que ele é da descendência de Davi e da descendência do próprio Abraão. Ok? Então, a genealogia está ali justamente para ter essa prova para os judeus, para que quando eles lessem, eles pudessem entender quem é Jesus e de onde ele veio. Então, Jesus, filho de Davi, que tinha o direito sobre o trono de Israel, conhecido como Cristo, ungido, escolhido de Deus. Também é o Rei Eterno, aquele que foi profetizado em 2 Samuel, também conhecido como Filho de Davi. Então, esse é Jesus Cristo. Então, você vai ler essa genealogia de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 até o 18, você vai ver a longa lista da genealogia de Jesus. Justamente para entender que essa genealogia, essa longa lista, serve como ponte. É uma ponte entre a velha aliança e a nova aliança. Para nós entendermos quem é Jesus, de onde ele veio e de que as promessas que foram feitas para ele, para Jesus. Vamos para a letra D. Vamos fazer então agora um resumo da vida do Messias. A gente vai falar sobre alguns pontos da vida de Jesus, tá? Mas nesse momento nós vamos fazer um resumo rápido sobre a vida dele. Então, vamos lá. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, então, quando você for ler Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são conhecidos como evangelhos. Esses 4 livros retratam a vida do Messias desde a sua encarnação até a sua ascensão aos céus. Veja no gráfico abaixo os 7 principais fatos da vida de Jesus, o Cristo prometido. Esses fatos resumem os 4 evangelhos acima. Então a gente vai ver esses 7 principais fatos e você vai ler esses fatos dos 4 evangelhos. Desde a sua encarnação, quando ele se fez carne e habitou entre nós, até a sua ascensão, depois que ele morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. Ok? Então você tem aí, né? Você pode preencher essas 2 lacunas aí na letra D, na página 40. Então agora você vai preencher esses 7 pontos, tá? Que nós vamos ver logo a seguir. Então, os fatos principais da vida do Messias. Então, os 4 livros chamados de evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também são chamados de boas novas. Tá? E em cada livro você vai ver alguma característica importante sobre Jesus. Então, em Mateus, você vai ver Jesus sendo representado como o rei. Como o rei. Em Marcos, você vai ver Jesus sendo representado pelo autor de Marcos como um homem servo. Em Lucas, você vai ver Jesus sendo representado como homem. E em João, ele vai contar a história de Jesus, representando ele como filho de Deus. Então, os 4 evangelhos escritos sobre as perspectivas de cada autor, tá? Então, Mateus tinha essa perspectiva quando ele escreveu seu livro, Marcos tinha essa, Lucas tinha essa e João tinha essa. Então, é a mesma história sobre o ponto de vista desses 4 homens, tá? Para mostrar ao mundo Jesus como rei, como servo, como homem e como filho de Deus, ok? E vamos ver então agora os pontos, os principais fatos
importantes na vida de Jesus. Você tem que preencher aí na ordem, tá? De 1 a 7. Então, depois que acabou o período do silêncio, o período interbíblico, Jesus teve a sua encarnação. Número 1, primeiro ponto. Você pode anotar aí, número 1. Então, houve a encarnação de Jesus. Ok? Pode preencher aí. Então, ele se fez carne, habitou entre nós. 2. Depois, ele cresceu e começou o seu ministério. Então, 3 anos de ministério. O ministério de Jesus durou 3 anos. Segundo ponto. Então, o ministério de Jesus na terra durou 3 anos. Ok? Depois de 3 anos, Jesus foi crucificado. Terceiro ponto. Então, você vai ver a crucificação de Jesus. Todos esses pontos estão registrados nos 4 evangelhos. Ok? Então, houve a crucificação de Jesus. Depois, você vai ver o quarto ponto, o sepultamento de Jesus. Tá? Então, o quarto ponto é, ele morreu e foi sepultado. Então, colocaram numa tumba e colocaram uma pedra gigante. 3 dias depois, no quinto ponto, houve a sua ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus no 3º dia. Então, ele ressuscitou, saiu da tumba, foi ressuscitado. Jesus teve a sua aparição, né? Então teve a aparição de Jesus por 40 dias. Ele permaneceu mais 40 dias aparecendo para os discípulos. E depois desses 40 dias, você vai ver o 7º ponto, que é a ascensão de Jesus aos céus. Então, você tem aí no seu gráfico, no seu desenho, tá? O que representa cada parte desse gráfico. E existe um último ponto, que nós não sabemos quando será. Então vai ter a segunda volta de Cristo, quando ele vai voltar, né, definitivamente, para levar os seus para levar aqueles que decidiram viver uma vida com Cristo, né? Então vai ter a sua segunda vinda, sua segunda volta. Nós não sabemos quando será, tá? Então esses são os fatos principais da vida de Jesus. Então, espero que você tenha conseguido preencher aí esses fatos principais da vida de Jesus, ok? Bom, então vou parar essa aula por aqui, né? Antes de nós continuarmos, esse período cristão ele é um período longo, então vão ser várias aulas, ok? Então espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a chegada de Cristo e um pouco do resumo da vida dele, ok? Bom, se você está com a sua apostila nas mãos, eu quero que você abra na página 42. Tá? Eu esqueci de pôr aqui no slide, mas eu vou comentar aqui para você. Então, na página 42, a gente vai falar sobre a chegada do reino e da igreja. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você leia Atos capítulo 2. Se você conseguir ler pelo menos umas 2 vezes, você vai responder essa pergunta. Então, você vai ter 2 aulas, né? Porque eu vou fazer uma outra aula antes de nós chegarmos nesse ponto, tá? Então, você vai ter 2 aulas, né? Mais além dessa aula, mais uma outra aula antes de nós chegarmos nesse ponto da página 42, antes de nós respondermos essas perguntas. Mas eu quero que você faça aí com calma. Então, na página 42, letra A, tá? Página 42, letra A chegada do reino e da igreja. Você vai ler o capítulo de Atos 2 e vai responder as 24 perguntas que tem ali. E na frente de cada número, você já vai ter o número, né? Qual é o versículo que está a resposta, tá? Para te ajudar. Então, você vai ler Atos 2 corrido, depois você vai lá, número 1. Na frente do número 1, você vai ter o versículo, né, entre colchetes, qual é o versículo que está a resposta. Você vai ler a pergunta e vai colocar na frente e escrever a resposta, tá? E depois, nas próximas aulas, nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos corrigir essas questões. Mas é para você já ir lendo e entender, né? Leia 1, 2, 3 vezes o texto para tentar entender a respeito da chegada do reino de Deus e da igreja que ele prometeu edificar. Tá bom? Então, essa é a tarefinha que você precisa fazer no momento. Página 42, letra A.
leia o capítulo de Atos 2 e responda essas 24 perguntas, tá bom? Faça com calma, não precisa fazer tudo de uma vez. Qualquer dúvida que você tiver, é só você entrar em contato, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima aula.